Olá, pessoal. Vamos mais agora alguns conceitos na Física 6. E agora nós vamos ver o que são ondas, né? Os conceitos fundamentais do que sejam ondas, né? No conceito físico, né? Bom, inicialmente nós devemos lembrar que as ondas são perturbações de um meio, né? Uma área do espaço, digamos assim. Pode ser um meio material, pode ser até no vácuo, mas naquele meio ambiente, uma perturbação, seja energética, né? É uma onda, né? A onda ela só propaga energia, ela não propaga matéria. Em alguns casos pode haver alterações da matéria, mas a onda, principalmente, a sua característica é propagar energia. E essas ondas podem ser de vários tipos. Nós vamos classificar elas quanto à natureza e quanto ao tipo de vibração. Então, ao analisarmos as ondas, podemos ver que qual a sua forma, qual a sua natureza, a sua origem e qual o tipo dessa vibração. Então, no primeiro caso, quanto à natureza, a onda pode ser mecânica ou pode ser eletromagnética. As ondas mecânicas são aquelas que se propagam por meio de transferência de energia de uma partícula para outra, ou seja, precisa de uma matéria, um meio material para se transportar. Enquanto que as ondas eletromagnéticas são aquelas em que o transporte de energia são variações de campos elétricos e magnéticos. Então, ela não precisa do meio material para se propagar, como, por exemplo, do Sol até a Terra, né? Uma onda eletromagnética pode se propagar, mas uma onda mecânica precisaria de um meio material. A onda mecânica não se propaga no vácuo. Né? O som, por exemplo, não pode se propagar na Lua, porque não tem ar, não tem um meio para essa onda se propagar. Então, quanto à natureza, pode ser ondas mecânicas ou ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas e mecânicas, elas têm características diferentes. Aqui, por exemplo, nós temos exemplos, né? Uma onda no mar, né? Um transporte de energia através da água, ou uma onda sonora, né? Através do ar. São exemplos de ondas mecânicas, enquanto que as ondas eletromagnéticas podem se manifestar através de ondas de rádio, né? A luz solar, por exemplo. O infravermelho é um outro tipo de onda eletromagnética. Então, nós vemos os dois tipos. As ondas também podem ser classificadas quanto ao tipo de propagação. Né? Elas podem se propagar basicamente de duas maneiras. Quando uma onda se propaga na mesma direção da vibração, ela é chamada de longitudinal. Enquanto que uma onda se propaga perpendicular à direção da vibração, ela é chamada de transversal. Então, uma onda pode ser longitudinal ou pode ser transversal. A ondulação pode ser no mesmo sentido da propagação, né, longitudinal, ou então ela pode ser a vibração nesse sentido, mas o movimento nesse, formando 90 graus, perpendicular. Então, ela vai oscilando, é uma onda transversal. Esses dois tipos, tem alguns exemplos, né? Aqui as ondas mecânicas, elas podem ser longitudinais ou transversais, as mecânicas, né? Aqui, por exemplo, observe que pegando uma mola, nesse primeiro exemplo aqui à esquerda, ao mexer com a mão para cima e para baixo, né, a onda se propaga na direção à direita. Então, a vibração e a propagação formam 90 graus. Aqui embaixo nós temos uma onda longitudinal mecânica. Você faz um pulso numa mola e sai transferindo para o restante das outras bolas. Aí ela vai ser longitudinal, está se propagando essa onda na mesma direção, né, da vibração. O som, por exemplo, é uma onda longitudinal. Você fala, você vibra, faz pulsos de maior e menor pressão no ar, formando o som. Então, é uma onda longitudinal o som. Né? As ondas eletromagnéticas só se propagam de forma transversal, não tem uma onda eletromagnética longitudinal, só transversal. Por quê? Porque as vibrações formam 90 graus com a propagação. Né? Então, o campo elétrico vibra nesse sentido, aqui vermelho e vermelho. Né? O campo magnético, nessa outra direção aqui, perpendicular ao campo elétrico e magnético, mas a terceira direção, seria essa aqui, o X, é a propagação. Então, ela sempre é transversal. Né? Nunca se tem uma onda eletromagnética longitudinal. Okay? O estudo matemático das ondas requer o conhecimento de algumas grandezas. As principais grandezas que nós iremos ver aqui são
Uma onda como essa, uma onda regular, tem uma linha que corta ela no meio, a parte de cima sendo igual à parte de baixo de uma onda, é uma onda periódica, né? Então ela passa por períodos, né? Sobe, desce. Nessa propagação nós temos alguns pontos interessantes. Por exemplo, a parte de cima a gente chama de crista, enquanto a parte de baixo nós chamamos de vale. E o ponto de interseção com o eixo central nós chamamos de nó. Então, uma onda vibra, né? Ela tem esses pontos chaves, né? E ela tem uma altura também. Essa altura aqui, em relação a essa mediatriz aqui, essa linha que corta a onda ao meio por igual, uma onda periódica, nós chamamos de amplitude, né? Então, quando a amplitude é grande, muito alta, a amplitude baixa, significa isso, que a oscilação está uma altura em relação ao eixo principal maior ou menor. Okay? Essa são grandeza. A amplitude é uma das grandezas de uma onda periódica. A outra característica é o comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? Olha, aqui nós temos uma onda, essa amarela aqui, com o seu eixo principal. A parte de cima igual a de baixo. É uma onda periódica. Então, esse comprimento entre duas cristas ou entre dois vales, ele é constante na onda. Ela está sempre vibrando e sempre essas distâncias são sempre iguais. Então, nós chamamos isso aí de comprimento de onda. Tá? No sistema internacional, a gente mede em metros. Né? Então, tem ondas que têm comprimento de onda longo, né? Metros, quilômetros, tem ondas que têm comprimento curto, milímetro, centímetro, milionésimo, até do tamanho de um Armstrong. Né? Então, esse comprimento de onda caracteriza a onda. Além disso, nós também temos outras grandezas, como, por exemplo, o período. O que é o período de uma onda? Período é o tempo que demora para uma repetição de um movimento. Nesse caso, é o tempo para um comprimento de onda ser criado. Quer dizer, quando você faz a onda vibrar, o tempo em que a oscilação passa de uma crista para outra é o tempo em que volta à mesma posição, há uma repetição. Nós chamamos disso de período de repetição. Né? E a outra grandeza é a frequência. A frequência é quantas vezes um movimento se repete no intervalo de tempo. Então, ele representa quantas oscilações completas uma onda dá a cada segundo. Né? Nós lembramos que o período é o inverso da frequência. Né? O T é igual a 1 sobre F, ou F igual a 1 sobre T. Então, a frequência e o período são representações de coisas, de conceitos diferentes, mas que expressam como o tempo está variando em uma onda. Tá? A frequência é o inverso do período. E o período nós medimos em segundos no sistema internacional e a frequência em hertz no sistema internacional. Tá? Então, uma oscilação completa, um aviso aqui embaixo, representa a passagem de um comprimento de onda. Então, esse período é em relação ao tempo entre um comprimento de onda e a frequência também. Né? Quanto tempo se passa, quantas vezes se passa na frequência um comprimento de onda. Okay? Baseado nesse conceito bem simples, né? Nós formulamos a primeira equação da velocidade de uma onda. Né? A primeira equação, nós sabemos que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, do mesmo jeito que uma onda está oscilando, há uma variação do comprimento, né, entre uma crista e outra, e o tempo também. Então, nós podemos substituir no cálculo da velocidade o comprimento, que é o comprimento de onda, entre duas cristas. E o período é o tempo que gasta para percorrer essa distância, né? Esse que nós chamamos de comprimento, como tem uma velocidade ali. Então, se nós substituirmos que o período é o inverso da frequência, nós chegamos à primeira equação, que é essa equação da onda. A velocidade de uma onda é o seu comprimento de onda multiplicado pela frequência. Né? Se essa velocidade for constante, né, uma onda periódica, né, possui uma velocidade constante, à medida que o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui, porque o produto vai ser constante. Então, se o comprimento de onda e a frequência forem multiplicados, vai dar um valor constante. Um exemplo disso é no caso das ondas eletromagnéticas. No caso da onda eletromagnética, essa velocidade é uma constante. É a velocidade da luz, c. Né? Então, a velocidade da luz, c, é o comprimento de onda vezes a frequência da onda. Se nós multiplicarmos um por outro, encontramos a velocidade
da luz, né? Que é a velocidade das ondas eletromagnéticas. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Então, eles são inversamente proporcionais, né? Nas ondas eletromagnéticas, a principal característica dessa onda é a frequência. Então, aqui nós temos uma onda eletromagnética representada. Essa é a visão, né? É claro que nós não enxergamos as ondas eletromagnéticas, né? Nós só enxergamos o efeito dela sobre nossa vista, sobre um equipamento, qualquer outra coisa. Mas a melhor representação para ela é uma oscilação, uma vibração de campos elétricos e magnéticos que se propagam no espaço. E para identificá-la de uma maneira melhor, a gente usa a frequência. Então, que frequência é essa luz? Sabendo a frequência, já saberemos o comprimento de onda e a velocidade da luz, que é constante naquele meio, né? Lembrando que a velocidade da luz ela é constante, mas quando muda de meio, ela muda de velocidade. Só não pode passar de um limite, que é a velocidade da luz no vácuo, né? De aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou 1 bilhão de quilômetros por hora, né? Para as ondas eletromagnéticas, temos o que nós chamamos de espectro eletromagnético. O que é um espectro eletromagnético? Ele é um conjunto dessas diversas frequências, né? Então, aqui nós temos um exemplo de espectro eletromagnético. É uma sequência de frequências diferentes e comprimento de onda diferentes. Aqui nesse quadro nós temos comprimento de ondas em cima e frequência em hertz embaixo. Em cima em metros e aqui em hertz. Então, observe que o comprimento de onda varia assim, de 10 a quarta, né? 10 mil metros, por exemplo, né? 10 quilômetros, tem onda de 10 quilômetros de comprimento de onda, até a 10 a menos 14, né? Lembrando que o 10 a menos 10 é o limite aqui do átomo, digamos assim, né? Então, nós podemos ter comprimento de onda muito grande à direita e comprimento de onda muito pequeno à esquerda. E observe que a frequência é o contrário, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E esse espectro no meio, existe uma pequena faixa que é da luz visível, né? É o que nós enxergamos. Então, essa faixa aqui é o que os nossos olhos veem, mas os equipamentos observam. Acima disso, uma frequência maior, raios ultravioleta, raio X, raio gama. E abaixo, os raios infravermelhos, né, que estão abaixo do vermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Esse conjunto nós chamamos de espectro eletromagnético. Tá? Alguns fenômenos ondulatórios que são vistos na física são, por exemplo, a reflexão, né? Você pode ter uma onda sonora refletindo, né? Ela volta ao mesmo meio, né? E ficam, na reflexão de uma onda, as características permanecem as mesmas, né? Algumas, né? As características são comprimento de onda, frequência e velocidade. Então, quando ela bate e reflete, na luz, por exemplo, ou no som, ela mantém as suas características, né? Não altera o comprimento de onda, nem a frequência, nem a velocidade. Já quando atravessa para outro meio, é um outro fenômeno, né? É a refração, né? Quando a luz ou o som reflete, ele volta ao mesmo meio. Quando muda de meio, aí nós chamamos de refração. Então, a frequência não muda, né? Quando atravessa para o meio, mas pode mudar a velocidade. É o caso da luz, que quando atravessa a água, né, pode mudar a velocidade, né, de propagação, né? O som também, o som no ar e na água tem velocidades diferentes. É uma refração que ocorre. Então, esse fenômeno, reflexão e refração, são fenômenos típicos das ondas, né? As ondas mecânicas têm algumas características, que aqui, por exemplo, nós temos à esquerda um pulso que atinge um extremo fixo. Se você botar uma corda, por exemplo, você faz uma oscilação. Então, observa a inversão de fase. Observe que a onda vem com uma fase para cima, aqui, quando bate, inverte a fase, virou. Isso porque o extremo é fixo. Se nós fizermos o extremo móvel, o que acontece? Não há inversão de fase. A onda vem por aqui, volta do mesmo jeito. Por que acontece no primeiro caso? É a lei de Newton, né? Ação e reação, sentido contrário. Aqui não há reação, né? Ele pode se transportar livremente, não há conservação da energia, né? Isso é um exemplo nas ondas mecânicas. Também existe um outro exemplo, né? Aqui em cima, nesse primeiro aqui do alto, né?
eu tenho uma corda, só que essa corda tem densidades diferentes. No ponto A, a densidade é maior. No ponto B, a densidade é menor. Então, aqui tem uma corda pesada, digamos, e aqui uma corda fina, uma corda leve. Então, o que acontece? Observe que quando o pulso vem na corda mais pesada, vem ele bate, ele amplia, aumenta a sua amplitude, né? E há uma reflexão. Observe, ó, uma pequena parte reflete e outra parte refrata. Tá? Quando atravessa para outro meio, refração e reflexão. Aqui embaixo nós podemos ver a mesma coisa, só que o contrário, né? Do ponto A para o ponto B, a onda vem aqui é mais leve, aqui fica mais pesada, diminui a amplitude e também tem uma reflexão, também menor. De maneira que a energia que a onda tem antes é igual depois, somando as duas amplitudes. Okay? Isso acontece nas ondas mecânicas. Né? E também nas ondas sonoras, que são mecânicas também. Né? Se você juntar um som com o outro, né? Duas ondas que fazem um barulho, esse tom e outro tum, né? Se você juntar dois sons, aparece um som resultante. Então, se o som está fazendo aquele barulho, o outro está fazendo individualmente um outro barulho, uma oscilação aqui, a resultante dos dois também será uma composição das ondas. Tá? E muitas vezes elas não batem, um pico de um não bate com o pico da outra. Então, o que acontece? Acontece que fica um pico resultante, nós chamamos isso de batimento. Produz o fenômeno do batimento. Né? Ou seja, elas estão defasadas, uma em relação à outra. É um exemplo da onda mecânica. Né? E existem também a soma e subtração de ondas, digamos assim. Né? Então, se você tiver várias ondas somadas, umas de maior amplitude ou maior comprimento de onda, outra menor, essa soma pode resultar em um pulso maior. Então, as ondas podem ter uma soma, né, construtiva ou destrutiva. Né? Pode aumentar ou diminuir essa interação. Então, muitas vezes, matematicamente, é bem complexo você fazer a interação de vários tipos de onda. Né? As ondas eletromagnéticas, a luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética. Como é que você produz isso? Você pega cargas elétricas, elas geram campos elétricos estáticos. Cargas em movimento geram ondas eletromagnéticas. Então, se você fizer um dispositivo capaz de gerar um movimento na carga, ela vai produzir ondas eletromagnéticas, ou seja, vibrações do campo elétrico e vibrações do campo magnético. Então, se você tiver os dois, ela vai se deslocar pela ação dos dois campos, sempre perpendiculares um ao outro. A onda eletromagnética é do tipo transversal, quer dizer, o campo elétrico e o campo magnético oscilam transversalmente à propagação. Né? A sua direção de propagação é tridimensional. Ela não é sobre um plano, é 3 planos. Né? Um plano é o movimento, um campo, o outro campo e o movimento do outro. Então, são 3 dimensões. Né? E ela se propaga no vácuo, não precisa de um meio material, é uma onda eletromagnética, a luz. Né? Aqui nós temos uma outra visão do espectro eletromagnético, e o espectro eletromagnético, por exemplo, da luz visível, vai do vermelho até o violeta. Né? O comprimento de onda vai de 760 nm, nm é nanômetro, nanômetro, né? 10 a menos 9 do metro, 760 vezes 10 a menos 9 do metro, até 390 nanômetros, 390 vezes 10 a menos 9 do metro. Nessa faixa aqui, os nossos olhos conseguem enxergar. E essas ondas aqui, elas têm frequências diferentes. A energia de que cada uma transporta, é diferente. A energia dada pela equação do Einstein, né? Ou Planck. Einstein e Planck. A energia de cada pulso eletromagnético, cada fóton, cada um fóton, é uma constante vezes a frequência. Ou seja, à medida que aumenta a frequência, aumenta a energia da partícula. Esse H é a constante, chamada constante de Planck, e a constante de Planck, ela vale 6,6 vezes 10 a menos 34 no sistema internacional. Né? Metro quadrado vezes quilograma por segundo. Então, se eu quiser saber qual a energia de um único fóton, que é a menor parte de uma onda eletromagnética, né? Digamos, um átomo de energia eletromagnética, claro que não se pode chamar de átomo, mas é um quantum,
né? Uma menor quantidade possível da energia tem essa quantidade de energia do espectro eletromagnético. Então, cada frequência aqui, por exemplo, o vermelho tem, cada pulso tem uma energia, cada fóton. E o violeta também. Como a frequência, aqui o comprimento de onda é maior e aqui é menor, a frequência é maior no violeta. Então, quanto maior a frequência, maior a energia. A energia do violeta, a luz violeta transporta mais energia do que o vermelho. O azul transporta mais do que o vermelho. O vermelho é o que tem menos energia. Abaixo dele tem o infravermelho, micro-ondas, rádio, televisão. São frequências baixas que não provocam muito transporte de energia. Só que acima do visível tem ultravioleta, que a frequência é maior, então tem mais energia ainda. Raio-X tem uma frequência maior, tem mais energia ainda. E raio gama também. O que tem mais é o raio gama. Por isso que é tão perigoso, né? Ele pode penetrar, queimar a pele, fazer mudanças na nossa célula. Então, esse espectro eletromagnético, ele transporta energia dada por essa equação. Os campos eletromagnéticos, eles são representados também por equações senoidais, né? A gente pode representar o campo elétrico e o campo magnético como senoides, né? E nós temos como uma equação A seno de Kx menos ômega t, né? Essa parte aqui é a amplitude, as amplitudes do campo elétrico e magnético na onda eletromagnética, e eles possuem uma velocidade, né? Essa velocidade é o que nós chamamos de velocidade da luz, né? Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, que é a velocidade c, né? E ela vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Ela pode ser representada também sob essa forma, 1 sobre a raiz de μ0 ε0. Nós vimos que μ0 é a permeabilidade magnética e E0 é a permeabilidade elétrica. Então, observem que essas grandezas aqui são grandezas do campo elétrico e do campo magnético. Ou seja, a velocidade da luz depende do campo elétrico e magnético. Por isso, ela é uma constante em toda a natureza, né? Porque qualquer fenômeno eletromagnético, né, vai ter sempre essa mesma velocidade no vácuo. Certo? Esse zero aqui é justamente no vácuo. A amplitude e os módulos da velocidade da luz também podem ser expressas, né, em formato de campo elétrico e magnético, né? A amplitude, a relação das amplitudes elétrica e magnética dá a velocidade da luz. A intensidade dos dois campos dá a velocidade da luz. É a razão entre os módulos do campo elétrico e do campo magnético. Okay? Então, nós vimos aqui algumas características das ondas, né? E mais adiante nós vamos ver características próprias, aplicações das ondas eletromagnéticas, né? Como é que elas podem ser aproveitadas. Então, essa parte inicial, nós vimos conceitos sobre ondas gerais, que podem ser mecânicas ou ondas eletromagnéticas. Ok?